Olá pessoal, tudo bem? Vamos à correção das 5 questões de direito processual do trabalho cobradas pela FGV no último exame, no último 31º exame de ordem realizado no dia 9 de fevereiro de 2020. Foram 5 questões de direito processual do trabalho, bem tranquilas, sem muito estresse. Então vamos à análise de cada uma delas para verificarmos o gabarito e por que as demais alternativas estão erradas, exatamente para exercitarmos o conteúdo, beleza? Então de olho na tela, vem comigo. Olha só, 5 questões de direito processual cobradas no exame de ordem, dava para você gabaritar mole. Então vamos lá. Após tentar executar judicialmente seu ex-empregador, sem sucesso, o credor trabalhista Rodrigo instaurou um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, objetivando direcionar a execução contra os sócios da empresa, o que foi aceito pelo juiz. De acordo com a CLT, assinale a opção que indica o ato seguinte. Meus amores, olha aqui, ó, um incidente sobre a desconsideração da personalidade jurídica, ele está previsto no artigo 855-A da CLT, tá? Lá no artigo 855-A da CLT, ele vai mencionar sobre um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Porém, aqui que está o grande detalhe. Lá na CLT ele não fala muita coisa, porque ele remete ao Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil ele já estabelece as regras processuais para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a partir do artigo 133 do CPC. E a própria CLT faz a remissão ao Código de Processo Civil, tá? Então, além do artigo 855-A da CLT, você tem que também observar o artigo 133 e seguintes do CPC, porque é lá que estão os detalhes, tá? Ah, Guilherme, mas isso é um absurdo. Não, não é um absurdo, meu amor. Lá no edital de abertura do 31º exame de ordem, você tem lá como uma das matérias incluídas no conteúdo programático o direito processual civil, tá? Então, tanto o direito processual civil quanto o direito processual do trabalho são matérias constantes do edital no conteúdo programático e podem sim ser cobradas, e aqui foram cobradas de forma simultânea, de forma concomitante, contextual, beleza? Então vamos à análise, vem comigo. Então ele fala pra gente o seguinte, ó, vamos às alternativas. Vamos lá, deixa eu pegar aqui para ficar bonitinho, ok. Canetinha, o sócio será citado por oficial de justiça? Não, ele não será citado por oficial de justiça, né? Ele vai ser citado pelos Correios, que é a citação do processo do trabalho. O sócio será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias, perfeito. E esse prazo de 15 dias, pessoal, ele está previsto lá no artigo 135 do Código de Processo Civil. O prazo de manifestação do sócio não está na CLT, ele está no Código de Processo Civil, tá? O juiz determinará de plano o bloqueio de bens e valores do sócio. Não, ele não determinará de plano isso, porque ele tem que atender o princípio do contraditório da ampla defesa. E letra D, será conferida a vista prévia ao Ministério Público do Trabalho para que o parquê diga se concorda com a desconsideração. Você está de brincadeira. Não tem envolvimento aqui do Ministério Público do Trabalho para de fumar maconha, gabarito dessa primeira questão, letra B de bola, beleza? Próxima questão, pessoal, menciona pra gente o seguinte. Então vamos lá para a próxima questão. Olha aqui, ó. Vou colocar aqui o marca-texto e vamos que vamos. José da Silva, que trabalhou em determinada sociedade empresária de novembro de 2018 a abril de 2019, ou seja, já sob a égide, né, sob a vigência da reforma trabalhista, recebeu apenas parcialmente verbas rescisórias, não tendo recebido algumas horas extras e reflexos. A sociedade empresária pretende pagar ao ex-empregado o que entende devido, mas também quer evitar uma possível ação trabalhista. Então, ó, ela quer pagar e quer evitar uma ação trabalhista. Como que ela consegue isso, pessoal? Ela consegue isso apenas
é com o acordo extrajudicial. A possibilidade de um acordo extrajudicial ser homologado perante a Justiça do Trabalho. E a possibilidade da homologação do acordo extrajudicial, meus amores, olha que barato. Isso daqui está previsto, ó, acordo extrajudicial. Esse que é o detalhe. E o acordo extrajudicial, pessoal, está no artigo 855B da CLT. Então, olha que coisa linda. Na primeira questão de direito processual, ele questionou o artigo 855A. Aí na segunda questão, ele questionou o artigo 855B, ou seja, artigos consecutivos na CLT. Pelo amor de Deus, já facilitando a sua vida. Pelo amor de Jesus, tá? Então vamos às alternativas. Letra A. Deverá ser indicado e custeado um advogado para o empregado, a fim de que seja ajuizada uma ação para, então, comparecerem para um acordo que já estará previamente entabulado no valor pretendido pela empresa. Gente, você está de brincadeira comigo. Isso aqui, inclusive, é crime, né? Se a empresa ela indica e custeia um advogado para outra parte, isso daí é tergiversação, isso é crime. Isso é proibido. Além de ser crime, ambos os advogados serão processados eticamente perante o Tribunal de Ética e Disciplina da sua seccional, da OAB, ok? Então a letra A, pelo amor de Jesus, isso é simulação, tá errado, é crime. B. Deverá ser instaurado o processo de homologação de acordo extrajudicial proposto em petição conjunta, mas com cada parte representada obrigatoriamente por advogado diferente. Perfeito. A CLT ela proíbe o advogado comum para as partes. C. Deverá ser instaurado um processo de homologação de acordo extrajudicial proposto em petição conjunta, mas cada parte poderá ser representada por um advogado ou não. Não, aqui que está o erro. Tem que ser representada por um advogado, tá? E aqui no acordo, na homologação de acordo extrajudicial, não se aplica o ius postulante, tá bom? Isso aqui é uma exceção. D. Deverá ser instaurado um processo de homologação de acordo extrajudicial proposto em petição conjunta, mas com advogado único. Também é proibido isso pelo texto seletista. Então, o gabarito dessa questão, letra B de bola, coisa muito linda, beleza? Então, ó, mais uma questão resolvida, aqui tranquilo, sem estresse, tá bom? Então, vamos à próxima questão. A próxima questão nos diz o seguinte. Vamos lá. Você foi contratado para atuar nas seguintes ações trabalhistas. Primeira, ação de cumprimento, como advogado da parte autora. Ação de cumprimento, meus amores, é para você obrigar a outra parte a cumprir uma norma coletiva. Você tem um acordo coletivo, que é uma negociação envolvendo o Sindicato dos Trabalhadores com a empresa, e você tem uma convenção coletiva, que é uma negociação envolvendo o Sindicato dos Trabalhadores diretamente com o Sindicato das Empresas. Aí, desse acordo ou dessa convenção coletiva, existem várias normas, várias cláusulas dentro daquele acordo ou daquela convenção, que são chamadas de normas coletivas. Aí, alguma das partes, seja o sindicato, seja a empresa, sejam os trabalhadores, alguém está descumprindo uma previsão num acordo ou numa convenção coletiva. Como é que você obriga alguém a cumprir um acordo ou uma convenção coletiva em vigência, em vigor? Através de uma ação judicial chamada ação de cumprimento. Fechou? 2. Reclamação plurima, ou seja, uma ação coletiva, também como advogado da parte autora. 3. Uma reclamação trabalhista movida por João, ex-empregado de uma empresa autor da ação. Tá? Então, eu sou sempre advogado do autor, né? E 4. Uma reclamação trabalhista por uma sociedade empresária ré na ação. Então, somente aqui na quarta que eu sou representante do reclamado, do réu. Sobre essas ações e de acordo com a legislação trabalhista em vigor, assinale a alternativa correta. Então vamos às alternativas. Tanto na ação de cumprimento como na ação plurima, todos os empregados autores deverão obrigatoriamente estar presentes. Não, né? Não. Na reclamação plurima não tem a obrigatoriedade da presença, tá? O mesmo deve ocorrer com João. Já a sociedade empresária poderá se fazer representar por preposto não empregado da ré. Então tá errado ali o comecinho. Letra B.
O sindicato de classe da categoria poderá representar os empregados nas ações plurima e de cumprimento. João deverá estar presente em qualquer hipótese de forma obrigatória. Não, em qualquer hipótese não, porque ele pode se fazer substituir por um outro empregado da mesma categoria ou pelo seu sindicato representativo. Isso está lá no artigo 843 da CLT, tá bom? Então está o erro aqui. E a sociedade empresária tem que se fazer representar por preposto que não precisa ser empregado. Não, ela não tem que se fazer representar, né? Pode ser o próprio sócio da empresa, não necessariamente precisa ser um preposto, tá? C. Nas ações plurima e de cumprimento, a parte autora poderá se fazer representar pelo sindicato da categoria. Ok. João deverá estar presente, mas por doença ou motivo poderoso, não é ponderoso, né? É poderoso. E aqui é um erro de grafia lá da FGV, não foi erro de grafia meu não, tá bom? Poderoso e comprovado poderá se fazer representar por um empregado da mesma profissão ou pelo seu sindicato. Perfeito. E na ação em face da sociedade empresária, o preposto não precisa ser empregado da ré. Meus amores, ridícula a questão, tá? Questão letra C, ridícula a questão. E sobre a representação dentro da ação trabalhista, isso está lá no artigo 843 da CLT. Deixa eu só voltar aqui, ó. Ele está falando sobre representatividade, então você coloca aqui artigo 843 da CLT. Show de bola? Belezinha? E a letra D, pessoal, a letra D fala o seguinte: o sindicato da categoria poderá representar os empregados nas ações plurima e de cumprimento. João deverá estar presente, mas por doença ou motivo ponderoso comprovado, poderá se fazer representar por empregado da mesma profissão pelo sindicato. Na ação em face da sociedade empresária, o preposto deverá obrigatoriamente ser empregado e aqui que está o erro da ação, tá bom? Então, muito cuidado com relação à representatividade, tá? Tudo isso dentro do artigo 843 da CLT. Belezinha? Próxima questão, meus amores. A próxima questão, que é a penúltima, nos diz o seguinte. Vamos a ela, vamos trabalhar ela aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, belezinha. Em setembro de 2019, durante a audiência de um caso que envolvia apenas o pedido de adicional de insalubridade, o juiz do trabalho determinou a realização de perícia em que a reclamada antecipasse os honorários periciais. Isso aqui já está errado, né? Não tem obrigatoriedade de antecipação de honorário pericial. Inconformada com essa decisão, a sociedade empresária impetrou mandado de segurança contra esse ato judicial, mas o TRT, em decisão colegiada, não concedeu a segurança. Corretíssimo. Por quê? Porque não cabe ainda o mandado de segurança. Caso a sociedade empresária pretenda recorrer dessa decisão, assinale a opção que indica a medida recursal da qual deverá se valer. Meus amores, olha só, questão muito safada e muito vagabunda, tá? Essa questão aqui, ele não estava lhe indagando sobre direito processual do trabalho. Negativo. Ele está perguntando sobre mandado de segurança. Aí é a lei do mandado de segurança. A lei 12.016 de 2019, salvo engano. Então, a lei que regulamenta o mandado de segurança, ele diz que toda e qualquer decisão proferida no mandado de segurança, o recurso cabível contra essa decisão é o recurso ordinário. Mas isso daqui não é o recurso ordinário do processo do trabalho previsto lá no artigo 895 da CLT. Nananina, não. Isso daqui é um procedimento especial. É o procedimento do mandado de segurança. Então, muito sacana. Ele pegou um procedimento especial do mandado de segurança, que o mandado de segurança é aplicado ao processo do trabalho, normal, e colocou aqui como questão, tá? Então aqui o gabarito é recurso ordinário, mas cuidado, não é o recurso ordinário da processualística do trabalho, é o recurso ordinário do procedimento especial do mandado de segurança. Então gabarito aqui, letra B de bola, tá bom? Então muito cuidado, questãozinha sacana, que o examinando poderia se ferrar aqui de bobeira, tá bom? Então muito cuidado com isso, meus amores. Então vamos lá. Última questão cobrada pela FGV sobre direito processual do trabalho. Heloísa era empregada doméstica
e ajuizou em julho de 2019, ou seja, já sob a vigência da reforma trabalhista, uma ação contra a sua ex-empregadora, Selma Reis. Após regularmente instruída, foi prolatada a sentença julgando o pedido procedente em parte. A sentença foi proferida de forma líquida, apurando o valor devido de R$ 9.000 e custas de R$ 180. A ex-empregadora doméstica, não se conformando com a decisão, pretende dela recorrer. Indique a opção que corresponde ao preparo que a ex-empregadora deverá realizar para viabilizar o seu recurso, sabendo-se que ela não requereu a gratuidade de justiça, porque tem boas condições financeiras. Meus amores, muito cuidado com isso, porque sobre o preparo, a CLT ela fala isso lá no artigo 899. E dentro do artigo 899, lá no parágrafo 9º, deixa eu colocar a canetinha aqui, ó. Quando ele fala do preparo, deixa eu pegar a borracha aqui, ó. Sobre o preparo, nós temos aqui depósito recursal, ok? E temos aqui as custas, beleza? Sobre o depósito recursal, pessoal, o artigo 899, parágrafo 9º, vai nos dizer. Agora, sobre as custas, já é o artigo 789, tá? Todos esses artigos, os artigos da CLT, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Vamos às alternativas. Tratando-se de empregador doméstico, só haverá necessidade de recolher as custas. Não, tá errado. Ele tem que recolher tanto as custas quanto o depósito recursal. Só que as custas ele vai recolher de forma integral e o depósito recursal ele vai recolher a metade. Então, a ex-empregadora Selma Reis vai pagar R$ 4.500 de depósito recursal e vai recolher R$ 180 de custas, tá? Por que a metade do depósito recursal? Porque o parágrafo 9º do artigo 899 da CLT diz que para microempresa, empresa de pequeno porte, entidades sem fins lucrativos e empregador doméstico, ele recolhe metade do depósito recursal. Agora, quando se tratar de entidades filantrópicas e empresas em recuperação judicial, aí não. Aí elas estão isentas do recolhimento do depósito recursal. Como é ex-empregador doméstico, aí o ex-empregador doméstico tem direito a pagar metade do depósito recursal. Beleza? Letra B, deverá recolher integralmente custas e depósito recursal? Não. Por ser empregador doméstico, basta efetuar o recolhimento do depósito recursal? Também não. Deverá recolher integralmente as custas e metade do depósito recursal. Meus amores, aqui nós finalizamos as 5 questões de direito processual do trabalho cobradas pela FGV no 31º exame de ordem, o último realizado no dia 9 de fevereiro de 2020. Um grande beijo, um grande abraço a todos vocês e até um próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.